Pois é, rapaz, olha nós aqui, ó, vamos chegando. Eu e meu amigo aqui, o nosso amigo Walter Pomar. Pois é, nós estamos hoje aqui com ele, nós já estivemos aqui com a Major Denise, pré-candidata a prefeita em Salvador. Nós já tivemos também com... Gente, só um minuto, que está tendo um probleminha aqui, a gente começa já. Oi, agora sim, mil desculpas. Estamos aqui, vamos recomeçar. Nós estamos aqui hoje com o Walter Pomar. Walter Pomar, que é da liderança, que é uma das grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores. E hoje bate um papo aqui comigo no blog da Dilma. Nós já tivemos aqui com a Major Denise, que é pré-candidata a prefeita de Salvador. Nós já tivemos aqui com o ator Zé de Abreu. Nós tivemos aqui também com várias outras pessoas que já nos foram interessadas para a gente. Nós vamos ter também, na próxima segunda-feira, o ex-ministro da Casa Civil, Zé Disseu. Vamos ter um bem-vindo ator no dia 15. Vamos ter a Marília Reis, pré-candidata a prefeita no Recife. E são várias as autoridades, as pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores que vão estar com a gente aqui no Correio da Dilma. Mas olha só, o Walter Pomar nasceu Walter Ventura da Rocha Pomar, em São Paulo. É um historiador brasileiro, é filho mais novo de Valmir Ventura Torres Pomar e de Raquel da Rocha Pomar, e irmão mais novo do Pedro Estevão da Rocha Pomar. É graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre, dissertação de mestrado foi Comunistas do Brasil, Interpretações sobre a Decisão de 1962. Ele iniciou sua militância política no final dos anos 70, participando do movimento estudantil secundarista e integrando um organismo da base da esquerda do Partido Comunista do Brasil. Boa noite, Walter Pomar. Boa noite, Dimas. Boa noite a quem está acompanhando aqui o programa. Diga lá. Olha, Walter, você é morador de Campinas? Só uma pergunta mais íntima, como diria. Eu nasci em São Paulo. Isso. E eu morei em várias cidades do Brasil, até a época em que eu fiz vestibular para estudar economia na Unicamp. Aí eu mudei para cá em meados dos anos 80. Depois voltei para São Paulo, fiquei um pouco lá e voltei de novo para cá. E estou morando aqui em Campinas desde muito tempo, já desde meados dos anos 90. Então, moro aqui em Campinas, no bairro de Barão Geraldo, que é perto da Universidade de Campinas. Ah, que legal. Eu perguntei porque eu fazendo uma leitura da sua vida, poderia ser dizer assim, eu encontrei você aí em Campinas e eu lembrei, rapaz, que em 1981 eu estive aí em Campinas, São Paulo, no encontro de reconstrução da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Era um desbunde, viu, Walter? Naquela época, rapaz... No colégio Culto à Ciência. Isso. Nós estávamos no mesmo lugar, então. Então, nós estamos no mesmo lugar. Nós estávamos no mesmo lugar. Olha só. Mas não nos vemos desde 1981. Pois é. E eu até escrevi, rapaz, um artigo para o Brasil 247, contando essa saga que foi saindo aqui de Paulo Afonso, e aí passamos pelo Rio de Janeiro, a primeira viagem que eu tinha feito, saindo da minha cidade de Paulo Afonso, com uma coisa mais distante. E eu lembro que no final ali, terminou o encontro, Walter, e um maluco, sei lá quem fez as necessidades numa sala de aula lá daquele colégio, e, rapaz, o pessoal da Globo estava lá, e foi um corre-corre, e ninguém sabia o que fazer, e o pessoal estava com a câmera lá, e eu não tinha o que fazer, rapaz, naquela época, eu fui, tirei a calça e mostrei a bunda para a televisão, naquele lá, para ver se a gente segurava para a imagem não chegar até a televisão, e o escândalo foi ainda maior. Então, eu tenho essa lembrança aí de Campinas, que foi um encontro maravilhoso. Naquele encontro, quem esteve naquele encontro, Walter, foi o líder da ULP, o Yasser Arafat, cara. Ele esteve aí em Campinas naquele encontro. Eu lembro disso. Então, por isso,
A minha lembrança daquele encontro foi dormir no chão de um corredor de uma escola e de ter pego o trem de volta de Campinas para São Paulo, porque naquela época tinha trem ainda, trem de passageiro. Nós Mas diga lá. todos dormimos no chão. Mas olha, Walter, rapaz, me conta uma história. Essa frente democrática com figuras que estiveram diretamente envolvidas no golpe contra a presidente Dilma, isso tem como dar certo, Walter? Não, isso já não deu certo. Veja, houve várias iniciativas de montar uma frente ampla que incluísse os que sofreram o golpe e os que aparentemente se arrependeram de ter participado do golpe. Só que, na verdade, essas figuras não se arrependeram. Nós tivemos um manifesto chamado Juntos, e depois houve um encontro intitulado Direitos Já, onde participaram vários dos que apoiaram o impeachment, vários dos que defenderam a condenação e prisão do Lula, vários dos que lavaram as mãos quando o Bolsonaro foi eleito, e todos falando de democracia, 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 só que não falam de impeachment, de fora Bolsonaro, que já é uma coisa estranha. E de um tempo para cá, nem isso estão falando mais. O Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que foi signatário daquele manifesto Juntos e que teve no tal encontro do Direitos Já, ele agora pede que a gente tenha tolerância com Bolsonaro. Tolerância. Então, essa ideia de uma frente ampla com os que apoiaram o golpe ou que lavaram as mãos na eleição de Bolsonaro, morreu antes de nascer, entendeu? Na minha opinião, isso não vai para frente, porque, infelizmente, tem setores que se dizem democratas, mas que não estão dispostos a comprar a briga contra o Bolsonaro. Não estão dispostos a defender o impeachment do Bolsonaro, que seria o mínimo, né? Se o Bolsonaro for empichado, a situação não vai necessariamente mudar da água para o vinho, porque se for feito só o impeachment, quem assume é o Mourão, que é cúmplice do Bolsonaro. Mas pelo menos defender o impeachment seria assim o mínimo, mas nem isso eles fazem, nem isso defendem. Então, na minha opinião, não é nem que não vai dar certo, já não deu. E o Requião é uma das pessoas, o ex-senador Requião é uma das pessoas que também concorda com a sua visão, de que não tem como juntar água e óleo, ou seja, juntar água e óleo seria ter nesse grupo da Frente Democrática aquelas pessoas que, alguns, inclusive, patrocinaram o golpe, né, financeiramente, alguns empresários patrocinaram o golpe financeiramente, e que exclui o presidente Lula dessa Frente Democrática, excluiria o ex-presidente Lula dessa Frente Democrática. Ao mesmo tempo, inclui Ciro Gomes, que foi uma das pessoas que, no segundo turno, deu tchau para todo mundo e foi passear nas Europa quando ele iria Ludogero, o velho Ludogero. Você concorda com ele? Concordo. Acho que o Requião tem uma posição correta sobre essa questão. E veja, não é só o problema da democracia política, é também o problema da democracia social. No dia que teve a reunião dos Direitos Já, um dia antes, tinha ocorrido a votação no Congresso Nacional da lei que privatizava o saneamento. Aí eu tive que ficar ouvindo, eu acompanhei, não na hora, mas eu assisti depois o programa inteiro, parlamentares que no Congresso tinham acabado de votar a favor da privatização do saneamento, chegam nessa plenária do Direito Já com a maior voz empolada e dizem: democracia não é só direito a votar, é também o direito a melhores condições de vida, de saneamento. Rapaz, é um hipócrita, um cínico, acabou de violentar o direito do povo e chega ali e posa de preocupado com... Então, assim, eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem. A gente aqui não pode acreditar que isso é sério. Eles não têm compromisso real nem com a democracia política, nem com a democracia social, com as condições de vida do povo. Então, nós que fomos contra o impeachment fraudulento, que lutamos contra a condenação e prisão do Lula, que efetivamente lutamos contra o Bolsonaro, também lutamos contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra o desemprego. E nós não temos o direito de acreditar, nos iludir
e vender ilusões sobre essa gente, que não tem compromisso nem com uma coisa nem com outra. Então, eu acho que o Requião está coberto de razão. Aliás, se pudesse voltar no passado, se tivesse mesmo que escolher alguém do PMDB para ter sido candidato a vice-presidente da República, bem melhor seria sido ter o Requião do que ter esse canalha do Temer, né? Isso nós não temos dúvida. O Requião já mostrou que é muito mais democrático, inclusive que muita gente que está em outros partidos que se dizem de esquerda, né? E apoiaram, inclusive, nessa votação que você falou agora, que é o caso do Ciro Gomes, do irmão dele, que votaram favoravelmente. Ou seja, o Requião, que estaria no PMDB, que a gente podia dizer que não está muito à esquerda enquanto partido, tem posições muito melhores do que a do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes é aquele cara que descobriu que Lula é o amor da vida dele, porque dia sim ele fala e dia não ele fala também do Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, Walter, nós já vamos com 30 anos desde o primeiro encontro do que ficou conhecido como Fórum de São Paulo. Porque o encontro das esquerdas, que seria o único que se transformou nesse assombro para a direita brasileira, e o que mudou em termos de ideias nesses anos que se passaram no Fórum de São Paulo? Rapaz, o Foro de São Paulo, como você disse, ele foi criado de fato em 1990 e de direito batizado em 1991. E ele acabou dando certo, existindo até hoje, porque aqui na América Latina, para que os socialistas tenham alguma chance, é preciso que os outros setores da esquerda também cresçam. E para que os outros setores da esquerda tenham alguma chance, é preciso que os socialistas também cresçam. Aqui na América Latina, os diferentes setores da esquerda só vão ter sucesso se todos eles crescerem, se todos eles se fortalecerem, se houver um esforço real de cooperação. E eu acho que quem estava naquele momento percebeu isso. Foi um péssimo momento para a esquerda, foi um momento de derrotas muito grandes, e foi um momento em que, paradoxalmente, a esquerda percebeu que era importante construir um instrumento que permitisse o diálogo entre as diferentes posições, sem que ninguém ficasse obrigado a fazer nada. Mas, pelo menos, uma vez por ano, você tinha um espaço em que as diferentes posições podiam conversar entre si. E isso foi criando uma dinâmica de aprendizado comum, de apoio comum, de solidariedade, que permitiu, a partir de 1998, que a gente começasse a ganhar eleições presidenciais em vários países, Venezuela, Brasil, Argentina e outros, ou pelo menos, onde a gente não conseguiu ganhar eleições presidenciais, a esquerda saiu de quinta, sexta força política para a condição de terceira, segunda força política. Isso deu para a esquerda sul-americana, centro-americana, latino-americana e caribenha uma força que a gente nunca teve na história. A gente conseguiu, num determinado momento, governar um pedaço majoritário da América do Sul e um pedaço importante da América Central. O que nos pegou no contrapé? A crise econômica de 2008. Naquele momento, a gente devia ter percebido que o que vinha pela frente era uma situação muito mais difícil. Só que prevaleceu na esquerda, naquele momento, uma visão errada de que as elites mundiais iam aprender com a crise. Então, tinha gente que batia palmas porque o Obama tinha virado presidente dos Estados Unidos, tinha gente que achava legal porque a reunião do G8, a cúpula do FMI, do Banco Mundial, estava reconhecendo que o neoliberalismo era um problema. Então, ao invés da gente se preparar para o que ia acontecer em seguida, de certa maneira, a gente baixou a guarda e o que veio em seguida foram os golpes e, pior, veio uma nova onda neoliberal que afetou brutalmente as condições de vida do povo aqui na nossa região. Então, ali foi o grande erro, na minha opinião, mas o Foro de São Paulo continua existindo, completou os seus, um bom período de vida já, tá certo? E desde 1990, e isso permite a gente continuar mantendo esse espaço de diálogo e de ação comum. Agora, a direita, cara, eles veem conspiração em todo quanto é lugar, né? Esse Olavo de Carvalho,
esse nosso chanceler Ernesto Araújo e aquele cabo Daciolo, que falaram, os três falam da conspiração do Foro de São Paulo, da Ursal. Esses caras deviam ser roteiristas de filme B, né? Porque eles ficam inventando conspiração onde não tem. Simplesmente a esquerda latino-americana quer o direito de dirigir a região. Nós somos representantes da maioria do povo, não são eles. Não tem conspiração. Democraticamente, né? Democraticamente, que é através do voto. Não tem conspiração nenhuma, não é nada em segredo, a gente quer o que é nosso. Aqueles que produzem a riqueza da região querem ter o direito de governar a região. Agora, algumas pessoas mais ali do centro e alguns até da esquerda, eles acusam o PT de querer sempre ser o protagonista, sempre estar na frente. Você acredita isso a quê? Sempre querer estar tendo os candidatos, sempre ter o candidato a presidente. O que é interessante, eles cobram isso, Walter, mas olha só, um tem 12%, o outro tem 3%, e o Partido dos Trabalhadores tem mais de 30% da votação do povo brasileiro. Pô. Então, veja, assim, eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, que uma vez um amigo dela falou isso para ela: vocês são hegemonistas, vocês não sei o quê. Ela falou: vem cá, o nosso partido há 40 anos trabalha de manhã, de tarde e de noite. Vocês começaram a organizar o partido de vocês há quanto tempo mesmo? O que vocês já fizeram? Qual é a militância que vocês têm? No caso, o cara com quem ela estava falando era do PDT. O candidato de vocês está no partido de vocês há quanto tempo mesmo? Né? O Ciro Gomes nasceu no PDT, né? Em 1980, né? Estava lá junto com o Brizola. Quer dizer, então, assim, primeiro, tem um fato real. As pessoas podem gostar ou não desse fato, mas o Partido dos Trabalhadores, há 40 anos, vem amassando barro. Então, não é que nós gostamos de. O fato é que a gente conquistou um lugar na política desse país. Que queiram nos tirar, ok, é direito de quem queira. Tanto os inimigos quanto os adversários. Mas querer que a gente mesmo se tire, a gente tenha vergonha da força que a gente conquistou, do peso que a gente tem, pelo amor de Deus, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, não é verdade que o Partido dos Trabalhadores não queira fazer alianças. Eu vou pegar um exemplo. Na eleição de 2018, foi feito o convite para o Ciro Gomes participar da chapa com Lula. Ele não quis. Ele não quis. Portanto, não venha ele dizer que o Partido dos Trabalhadores... Veja, e eu falo isso não é contente, não, porque eu era contra isso. Acho que ele não merecia. A vida mostrou o que é esse cidadão, que na batalha eleitoral do segundo turno foi para Paris. Ele não merecia ter sido convidado, mas foi e não quis. Então, com que moral ele pode dizer que a gente não tem disposição de fazer aliança? Em 1989, que foi a primeira vez que o Lula disputou a presidência, teve 23 candidatos a presidente da República. Se a memória não me trai, teve só 3 que tinham alianças. Um deles era o PT. O Lula era apoiado pelo PCdoB e pelo PSB. Então, não venham nos falar que a gente não faz aliança. O que eu acho que realmente gostariam é que a gente tivesse vergonha do nosso passado, que a gente tivesse vergonha da influência que a gente tem e que a gente pedisse, com o rabo entre as pernas, com licença, ocupem o nosso lugar. Mas aí nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso não é porque a gente gosta demais da gente mesmo. Não é por isso. É porque quem quer que a gente suma é o Bolsonaro. Quem quer que a gente desapareça é a extrema-direita. Quem quer que a gente exploda é a classe dominante. Então, nós não vamos fazer esse favor para a classe dominante, para o Bolsonaro e para a direita. Nós vamos lutar. Nós temos direito ao que a gente conquistou de espaço nesse país. A gente nunca deixou de fazer aliança e nós não vamos fazer conosco aquilo que a direita quer fazer conosco. Nós não vamos ajudar. É isso. Eu te responderia assim. Até porque, se fosse falar agora, mais atual, a pré-candidata aqui, hoje pré-candidata do Rio de Janeiro, a Benedita, que inclusive vai dar uma entrevista para a gente aqui também no blog da Dilma, já acertamos com ela, ela não seria candidata, ela colocou o nome, o Partido dos Trabalhadores colocou o nome dela como vice do Freixo, ou seja, abriria mão lá, deixou claro. Depois aí o Freixo, dentro do PSOL, que não conseguiu ali dentro do PSOL,
resolver os problemas internos do partido lá, e por isso não lançou a sua candidatura. Então, o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez aí, atualmente, mostra que abriria espaço e que não queria ser a cabeça da chave, né? Além do mais, nós temos aqui o Partido dos Trabalhadores com mais de 2 milhões de filiados. Nós temos o Partido dos Trabalhadores com mais de 2 milhões de pessoas filiadas. É o segundo partido, é o segundo maior partido no mundo. Querer que o Partido dos Trabalhadores abra mão disso não seria justo. Você não crê nisso, Walter? Veja, como eu te disse, o que estão pedindo para nós é algo que a gente não vai fazer. Ou seja, nós não vamos abrir mão da influência que a gente conquistou. Pelo contrário, a gente quer aumentar essa influência. E não é verdade que a gente não faça aliança. Você lembrou o caso do Rio de Janeiro. E nós não vamos fazer o araquiri só para deixar feliz um adversário que não consegue nos superar e, com isso, facilitar a vida da direita, da classe dominante do Bolsonaro. Isso não quer dizer, quero deixar isso claro, que o PT não tenha defeitos, não tenha erros, não tenha problemas. Claro que tem. Ninguém é perfeito. E quem tem uma história de 40 anos, tem 40 anos de acertos e de erros. Então, cada coisa no seu lugar. Ou seja, se alguém quiser que eu desfile a lista de erros que o meu partido cometeu, eu saio ganhando, porque tem uma lista imensa. Agora, isso não tem nada... Rosário. Um rosário. Agora, isso não tem nada a ver com aceitar a chantagem emocional que fazem contra nós, que é uma bobeira. Cá entre nós, qual é a autoridade moral que uma figura arrogante, coronelista, cujo nome eu não vou falar porque eu já falei 2 vezes aqui, tem para vir criticar o PT pelo PT ser hegemonista? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, com muito respeito, eu insisto, a gente tem 1001 defeitos, temos 1001 problemas. Agora, como disse um companheiro recentemente numa reunião de que eu participei, é mais ou menos como aquela história do Churchill sobre a democracia, tá certo? Assim, nós temos um partido que é um instrumento que a classe trabalhadora tem para contribuir na luta contra o neoliberalismo e contra a extrema-direita. Nós não vamos abrir mão desse instrumento. Correto. Você também é um questionador, atualmente, da militância, mas não um questionador do ponto de vista negativo. É um questionador da militância nas redes sociais. E agora, com a pandemia, que já dura mais de 5 meses, se tornou ainda mais presente essa militância. O que você propõe para que o Partido dos Trabalhadores retorne ao convívio social, nas favelas, nos sindicatos, nas associações, nas igrejas, em todos os lugares, presencialmente, Walter? Rapaz, vou falar antes da pandemia, porque a existência da pandemia confunde a visão das pessoas. Veja, o nosso partido, quando surgiu, final dos anos 70, início dos anos 80, tinha uma presença na classe trabalhadora, nos locais de estudo, trabalho e moradia, imenso. E essa presença veio crescendo ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Num determinado momento, o nosso partido começou também a ocupar espaços na institucionalidade. Vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidência da República. E, à medida que a gente foi crescendo na institucionalidade, nós fomos reduzindo a nossa presença no território, nas escolas, nos locais de trabalho, nos locais de moradia. A gente continuou presente eleitoralmente, mas a gente foi perdendo presença organizada. Então, começou a acontecer o fenômeno de você chegar num bairro e encontrar 4 ou 5 igrejas pentecostais e não ter uma sede de um núcleo do partido, uma sede de um movimento popular, uma subsede de um sindicato. O resultado disso foi que hoje, em algumas regiões do nosso país, os trabalhadores ainda votam no Partido dos Trabalhadores ou em outros partidos de esquerda. Mas quem está lá presente cotidianamente são outras forças políticas e sociais. O crime organizado, as igrejas pentecostais e outros. Então,
o que a gente tem que fazer é reocupar esse território. Isso é trabalho. Significa trabalho organizado. E eu, para dar um exemplo claro, veja, se você pegar a lista de temas debatidos pela direção nacional do PT, pelas direções estaduais do PT ou pelas direções municipais do PT em qualquer lugar do país, você vai perceber que grande parte do tempo é ocupado discutindo eleições ou ação dos mandatos. Pouco tempo se discute a atuação prática dos petistas nos movimentos sociais, nas lutas diretas. Não quer dizer que o PT não esteja lá, o petista está, mas o partido organizadamente não está. Então é isso que precisa ser recuperado, as direções partidárias, os núcleos de base, a organização coletiva da ação do PT no território, nos locais de trabalho, estudo e moradia. A pandemia só agravou tudo isso. Por quê? Porque uma parte grande dos dirigentes partidários, das lideranças partidárias, dos mandatários, dos governantes, dos intelectuais, está afastado do cotidiano da vida do povo, efetivamente. E isso aumenta a influência do lado de lá. Aumenta a influência do lado de lá. E veja, grande parte da classe trabalhadora brasileira, mais de 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras continuam trabalhando todo santo dia, com pandemia ou sem pandemia. Então, assim, ou há um movimento organizado para reocupar as ruas, reocupar os locais de trabalho, reocupar, para ter presença organizada. Eu estou falando do PT, mas eu não acho que seja só um problema do PT. É um problema também de outros partidos de esquerda, é um problema de movimentos sociais, é um problema do sindicalismo, não é um problema que envolve só o PT. Estou falando do PT porque sou petista, mas poderia estar falando de outros. Nós temos que ter de novo presença. E veja, a situação exige isso. Não apenas para fazer trabalho de cooperação assistencial, ajuda a quem está em pior situação. Isso também é necessário. Mas também para fazer trabalho político, de mobilização, de organização. Nós temos que fazer isso, porque senão o que vai acontecer é que o que já era um problema antes da pandemia vai se tornar mais grave ainda. Redes sociais é importante? Claro que é. Mas olha, o problema das redes sociais é que, primeiro, não somos nós quem controlamos esse maquinário aqui. Quem é usuário do Facebook já descobriu que o logaritmo cria bolhas e você fala só com você mesmo no limite. Número 2, quem tem legitimidade aqui, em geral, é quem já conseguiu alguma legitimidade fora daqui. Se você não tem uma personalidade reconhecida, orgânica, não resolve. E terceiro, aqui é um espaço onde indivíduos falam com indivíduos, mas não é um espaço de organização da ação do mesmo patamar que é a organização presencial. Então, por tudo isso, tem que usar as redes sociais, como tem que usar rádio, televisão, jornais, claro, mas tem que ter trabalho organizativo, cotidiano, velho estilo. Isso não foi superado e eu espero que nunca seja, porque essa ideia meio de ficção científica de que a gente vai eliminar o contato entre os seres humanos é um horror, é um horror. Porque, no fundo, quando as pessoas falam, não, essa visão antiga de reunião, mas que maravilha se encontrar com as pessoas. Se tem uma coisa boa que essa pandemia está gerando, é que as pessoas estão vendo como é importante, como nos define como seres humanos, a convivência. E isso vale também para o trabalho político. Correto. O Partido dos Trabalhadores, que vem dali, um dos tentáculos do início do Partido dos Trabalhadores, foi a Igreja Católica. Passado o tempo, Walter, as igrejas evangélicas, nem vou dizer pentecostais, mas as igrejas evangélicas também começaram a ter um espaço muito grande na sociedade de mobilização. O Partido dos Trabalhadores, ao longo do tempo, foi deixando de lado aqueles grupos jovens, que eu vim do grupo jovem, aqui na minha cidade, em Paulo Afonso, na Bahia, para dentro do Partido dos Trabalhadores. O movimento de jovens dentro da Igreja Católica era muito forte dentro do Partido dos Trabalhadores, ali no início. Depois isso começa a sumir de dentro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores começa a seguir outras vertentes,
chega aqui os evangélicos e o Partido dos Trabalhadores não consegue chegar neles. E parece que há em um grupo do Partido dos Trabalhadores, do nosso Partido dos Trabalhadores, uma rejeição a esse mundo evangélico, quando, na verdade, são também eleitores, são humanos, são brasileiros que precisam também ser conversados. O que se dá com esse pessoal que rejeita de uma forma adulta os evangélicos dentro do Partido dos Trabalhadores? E que não é a maioria do Partido dos Trabalhadores que diga isso, mas faz um barulho arretado que incomoda. Veja, primeiro é bom esclarecer a quem está ouvindo que eu discuto essa questão sem fazer parte dela diretamente. Eu sou ateu há 3 gerações. Graças a Deus. Então, a minha relação com a religião é uma relação laica, ou seja, eu respeito a crença dos demais e não interfiro na crença religiosa dos demais, assim como não quero também que a crença religiosa dos demais interfira naquilo que é parte do Estado laico, das coisas públicas. Ponto. Eu acho que houve um fenômeno que é, primeiro, no início, como você falou e deu o teu próprio exemplo, a Igreja Católica era dominante no Brasil. E as igrejas protestantes tradicionais, como os batistas, por exemplo, ou os luteranos, os metodistas, eram igrejas com um pequeno número de aderentes. E os cultos afrodescendentes, eles tinham uma pegada que corria paralela. A pessoa frequentava, às vezes, o culto católico e frequentava de maneira mais discreta outros. Enfim, havia uma predominância da Igreja Católica que era avassaladora. E dentro da Igreja Católica havia um forte movimento progressista. E isso é que alimentou uma das fontes de criação do Partido dos Trabalhadores. Só que o que aconteceu com o passar do tempo? Houve uma repressão na Igreja Católica contra os setores progressistas. O Papa Karol Wojtyła liderou, junto com Ratzinger, que na época era da congregação, tá certo? Responsável, a sucessora da Inquisição, tá certo? Conduziram uma campanha de repressão contra os setores progressistas. Isso foi reduzindo o espaço dentro da Igreja Católica na militância mais progressista. E fez crescer dentro da Igreja Católica uma igreja nova, católica também, mas que começava a fazer cultos de um jeito diferente, tinha uma relação com a política diferente, e nós, que já estávamos naquele momento da presença institucional forte nossa, não percebemos o que estava acontecendo. Na paralela a isso, cresceram as igrejas pentecostais. E isso ocorreu, em parte, porque a Igreja Católica teve dificuldade para se renovar, e ocorreu também porque o Estado brasileiro, nos anos 90, foi apequenado, né, com as reformas neoliberais. E as igrejas pentecostais, fale-se isso, não são só espaços de culto, são também espaços de sociabilidade, como também a Igreja Católica em vários locais é isso. Tem trabalho de assistência social, trabalho comunitário, trabalho familiar, trabalho social. Então, se criou uma rede de relações com uma parte do povo, só que dessa vez, diferente do que aconteceu com a Igreja Católica, a gente não estava lá. A relação do PT com as igrejas pentecostais foi uma relação institucional. Por exemplo, nos anos 90, e especialmente nos anos do governo Lula, era comum haver negociações informais com líderes de igrejas tradicionais pentecostais para apoiar candidaturas, para declarar. O resultado é que esses mesmos que um dia apoiaram, no outro dia resolveram apoiar outros. Então, veja, qual é o problema que está posto hoje para nós? Eu acho que o problema número 1 é o partido precisa recuperar a presença física nos locais onde as pessoas moram, estudam e trabalham. Segundo, a gente precisa ter uma relação com todo mundo, independente da crença religiosa. Quer dizer, não é um problema para o PT que o cidadão seja adepto A, B ou C. O problema para nós é se ele é bolsonarista. Esse é o problema. E nós temos que separar, porque a pessoa pode ser, como existe muitas vezes. Uma vez, por exemplo, fiz uma reunião num estado e comentei sobre aquele grupo de bolsonaristas que estava fazendo uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal.
e falei, aqueles dali não são os 300 de Esparta, são os 300 de Gedeão. Aí um colega que estava na reunião disse, não é verdade, e começou a explicar biblicamente porque não era. Ele era evangélico, petista, radical. Então, é uma prova de que não tem... O cara pode ser adepto de uma determinada linha religiosa e ter adepto de várias posições políticas diferentes. Então, para nós, para o PT, não existe nenhum tipo de guerra religiosa. O nosso problema é político. Ou seja, a gente quer combater posições políticas. Nós não temos absolutamente nada contra as crenças religiosas de absolutamente ninguém. Até porque está falando aqui um religioso, um cristão e um ateu declarado. Então, 2 declarados aqui. E estamos convivendo muito bem no mesmo partido. Mas olha só, um grupo de 152 arcebispos e bispos da Igreja Católica assinaram uma carta com duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Né? No documento, os religiosos citaram que o governo federal demonstra omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres, além de incapacidade para enfrentar crises. Ou seja, a Igreja Católica também começa a dar já seu ar da graça, né, toda essa maluquice que está acontecendo aqui no Brasil. O Walter, já está claro que o departamento, vamos dar um outro pulo aqui, vamos pular cerca, como diria aqui no Nordeste, já está claro que o Departamento de Estado americano esteve diretamente envolvido no golpe contra a presidente Dilma. Também está claro que o uso dos meios judiciais através do grupo chamado Lava Jato nesta trama de traição à pátria. Isso mesmo, uma trama de traição ao país, ao Brasil. Como historiador, você acredita que um dia saberemos como tudo isso vai ser contado de forma verdadeira, como aconteceu? E se a turma um dia virá a ser punida, essa turma de traidores da pátria? Veja, a história, pelo menos grande parte dela, a gente vai saber qual foi, com detalhes, na pior das hipóteses, daqui a 20, 25 anos. Porque nos Estados Unidos, a legislação garante o acesso à informação em grande parte do que eles fizeram. Do ponto de vista dos Estados Unidos, não é crime e, portanto, eles vão dar publicidade. Então, a história, a gente vai saber, como hoje a gente sabe, por exemplo, os detalhes da participação dos Estados Unidos no golpe de 64, a participação dos Estados Unidos no golpe contra o Salvador Allende no Chile em 73, assim por diante. Agora, punição dependerá de nós. Porque, por exemplo, os criminosos que deram o golpe de 64, que prenderam ilegalmente, que torturaram as pessoas, que mataram as pessoas, que desapareceram com os cadáveres, essas pessoas, nenhuma delas foi punida no Brasil. Não houve no Brasil justiça contra os que praticaram o golpe de 64. E graças à falta desta justiça, o Bolsonaro está aí. Então, vai depender de nós, da gente aprender com essa lição. Não se transige com este tipo de crime. Tem que ser punido. O Moro tem que ir para a cadeia. O Dallagnol tem que ir para a cadeia. Todos esses caras têm que ir para a cadeia, têm que ser punidos. Porque senão, se o crime compensar, vai ser feito de novo. E mais importante do que eles irem para a cadeia, mas eu acho que eles têm que ir, a legislação tem que ser mudada de cima a baixo. Porque, na verdade, se deu ao Ministério Público, se deu ao sistema judiciário, se deu à Polícia Federal Brasileira superpoderes, como naqueles filmes de Batman, em que você depois descobre que o chefe da polícia, na verdade, é o cara do crime. Não, eles não podem ter essa autonomia. Assim como as Forças Armadas no Brasil não podem ter a autonomia que têm que estar subordinadas ao poder que foi eleito pelo povo e tem que estar sob controle permanente, vigilância permanente. Tem aquele famoso dito, quem é que vigia os juízes? Entendeu? Então, assim, nós precisamos ter não só punição, mas nós precisamos ter uma mudança profunda no funcionamento do Estado brasileiro. Porque tem muita gente de esquerda que se iludiu, até hoje. Até hoje tem gente que fala assim, eu confio na justiça. Eu vou colaborar com a justiça. Mas espera um pouquinho, a justiça fez por merecer? Ela é confiável? Como é que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, foi o guardião da Constituição? Para dar um exemplo muito claro,
O Lula foi condenado e depois foi preso. E ele pediu para ser candidato a presidente da República. A legislação brasileira é clara, está na Constituição. Você só é considerado culpado depois de ter tramitado em todas as instâncias. Ninguém discutia isso, mas fizeram toda uma interpretação para dizer que o Lula não podia ser candidato. Depois das eleições, o Supremo reconheceu que ele tinha o direito de se defender sem estar preso. Ora, se ele tinha o direito de se defender sem estar preso, é porque a Constituição garante esse direito. Mas ela já garantia esse direito em 2018. Portanto, eles descumpriram a Constituição para fraudar a eleição. São uns criminosos. Isso precisa ser dito. Porque não é possível que as pessoas considerem razoável que 11 cidadãos decidam no lugar do povo brasileiro. Foi isso que aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal não cumpriu o seu dever de cumprir a Constituição. E aí a pergunta é, o que você faz? O que a legislação diz a respeito? Entende? Então, assim, não só as pessoas têm que ser punidas, mas também a legislação tem que ser alterada. Porque isso que aconteceu é prova de que o sistema institucional brasileiro está cheio de armadilhas para impedir o povo de governar o país. Walter, o Aras, o Augusto Aras, fez umas declarações esses dias aí que coloca a Lava Jato no paredão, né? Chega a dizer que eles têm em mãos, em propriedade, 3 vezes mais, em terabytes, informações de 38 mil pessoas que toda a procuradoria no país, ou seja, os caras têm 3 vezes mais informações, essas pessoas aí da Lava Jato, esse grupinho da Lava Jato tem 3 vezes mais informações de brasileiros do que todo o país, ou seja, de que toda a procuradoria no país. Ao mesmo tempo, agora, depois dessas declarações, o pessoal da Lava Jato já começa a falar que Aras ilação de que há caixa 2, ou seja, de que haveria caixas de segredo, e começam a atacar. Há informações de que a Globo também já começa a fazer ataques a Aras. Nós vamos ter aí uma briga daquelas boas que, depois que botar na peneira, cai um pouco da verdade dessa Lava Jato? Veja, rapaz, em relação à briga entre eles, eu uso aquele ditado que eu não torço por nenhum deles. Eu torço pela briga. Porque o que acontece? Esse método da Lava Jato não é só da Lava Jato. Vários grupos no sistema judiciário e policial brasileiro se acharam no direito de manipular a legislação ou aplicá-la de forma seletiva a partir dos seus interesses políticos e econômicos, às vezes, inclusive, privados, como ficou claro com aquela vaza-jato que mostrou que o Dallagnol queria ganhar dinheiro, ou com aquele projeto de pegar a multa paga pela Petrobras para criar um fundo sob gestão deles, para eles fazerem justiça com as próprias mãos. Então, veja, essa disputa é importante que aconteça, mas a gente não pode cair na ilusão de que esse problema seja só o Moro, só o Dallagnol, só a Lava Jato, estritamente falando. Existe um sistema que foi organizado nos últimos anos no Brasil por essa corporação judicial, policial, que tem que ser absolutamente revisto. Agora, atenção, o que eu acho mais curioso é que, vamos voltar um passo atrás. Um dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade social. Para resolver a desigualdade social, precisa que o Estado atue. Para o Estado atuar, o Estado tem que ter dinheiro. Para o Estado ter dinheiro, ele cobra imposto. Só que as pessoas têm que pagar. A legislação brasileira estabelece que as pessoas têm que pagar os impostos. E os ricos nesse país não pagam imposto. Eu, por exemplo, adoraria que, ao invés de 1000 operações lava-jatos, não sei o quê, a Receita Federal agisse com absoluto rigor, a começar pelos bancos, cobrando tudo que eles devem, e tornasse público a lista de devedores. É simples assim. Entendeu? Porque, na verdade, o segredo, no caso, beneficia o chantagista.
E a publicidade ajuda a população a enxergar. O problema é que eles tratam com segredo aquilo que os interessa e tornam público só aquilo que, na opinião deles, é útil para os interesses políticos deles. É totalmente seletivo. Então, há um problema aí sistêmico que precisa ser resolvido. E precisa ser resolvido de alto a baixo. Por isso que eu sou daqueles que acham que nós temos que fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte, aprovar uma Constituição que corrija de alto a baixo vários problemas. Tutela dos militares, esse grau de autonomia e independência total do judiciário em relação a qualquer tipo de controle externo e assim por diante. Mas você acha que na sociedade que nós temos hoje, nesse formato que está, onde campanhas ainda são via dinheiro, onde o Congresso é a prova do que é a sociedade, onde o país é de maioria pobre, mas dentro do Congresso nós temos a maioria de ricos lá eleitos. Nós compartilhamos uma Constituição com uma Constituinte hoje. Nós não corremos esse risco do que aquilo que a gente quer possa ser pior? Rapaz, risco a gente corre. Mas o problema é que eles já estão destruindo tudo que havia de positivo na Constituição de 88. Aquela Constituição de 88, a tal Constituição Cidadã, nunca foi a quinta maravilha do mundo. Mas aquilo que havia de bom nela vem sendo desmontado. Exemplo, o Temer aprovou aquela emenda constitucional 95, que congela por 2 décadas a progressão dos investimentos públicos, mesmo que a população cresça, mesmo que o produto interno bruto do país cresça, ou seja, não tem distribuição de renda. A Constituição prevê que o Brasil tem que ter uma política externa de integração latino-americana e caribenha. O que faz o nosso governo? Se curva aos Estados Unidos. A integração diz que quem ganha eleição governa. O que eles fizeram? Então, assim, aquela Constituição não existe mais. Em segundo lugar, eu concordo contigo no seguinte: esse sistema político que tem no Brasil precisa ser revolvido de cima a baixo. E a melhor coisa que o povo brasileiro teria que fazer é fazer coisas parecidas com o que fez o povo dos Estados Unidos ou o povo do Chile, ou o povo da Bolívia, da Colômbia. Tem que ir para a rua. Você pega, como é que pode, por exemplo, lá nos Estados Unidos teve aquele episódio com Floyd e teve um levante naquele país de indignação. Né? Pois é, e aqui acontece um troço desses. Esse Bolsonaro adotou uma política de saúde que matou ou ajudou a matar mais de 80 mil pessoas, e as pessoas vão se acostumando com isso. Vai virando parte da paisagem. Não é possível. Então, assim, se as pessoas não se indignarem, não se mobilizarem, não começarem a virar a mesa, não começarem a manifestar a indignação, não vai mudar. Não vai mudar. Porque você tem razão. As instituições que estão aí são produto daquilo que a gente diz que tem que mudar. E elas não vão fazer a mudança, porque elas vão se prejudicar. Tem que haver pressão de fora para dentro, pressão de baixo para cima. Toda a pressão que for possível. Isso já aconteceu na história do Brasil? Claro que sim. Se você olhar, por exemplo, final dos anos 70, início dos anos 80, foi o que aconteceu. Houve um levante nesse país, de lutas sociais. A ditadura, embora não tenha sido derrubada, foi derrotada e teve que sair de cena. Porque houve luta social. Tem que haver a mesma coisa agora. Se não houver, a gente vai ladeira abaixo. Porque o que esses caras estão fazendo com o país é um negócio inacreditável. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Eles querem fazer o Brasil voltar a ser o que o Brasil era no início do século XX, quando a população era muitas vezes menor do que isso. Qual é a moral da história? Não vai ter saúde, educação, emprego, renda para a maior parte da população brasileira. Isso que a gente vê hoje da miséria crescendo é só o começo. O país que eles estão montando é menor do que a população que a gente tem. Então, assim, ou a gente briga, ou a situação vai piorar muito, e vai piorar muito rápido, porque esses caras têm uma pressa inacreditável. Esse Guedes, esse Salles, o Bolsonaro, essa turma tem pressa de fazer o Brasil ficar miudinho, ficar uma fazendinha e uma mineradorazinha, para eles venderem produtos para o exterior. Mesmo que o preço seja destruir as escolas, a saúde, as cidades, as indústrias. É isso que eles estão fazendo. A sociedade brasileira é mesmo de cordeirinhos
de esquerda e milicianos de direita? Porque Eu não enquanto acho, a direita... Você acha, não? Eu não acho, não. Porque, olha, enquanto a direita avança seus tentáculos e mudam sempre o curso da história, a esquerda solta notas e mais notas de repúdio. O Brasil não Veja, tem características de que aqui ocorra uma revolução popular, Walter? deixa eu te explicar por que eu não acho. Porque é o seguinte, teve muita gente ao longo da história do nosso país, desde quando nem Brasil chamava até hoje, que lutou de tudo quanto era jeito. Sem arma, com a mão, com a boca. Tem muita luta. Então, eu nunca gostei das expressões muito gerais, assim, o povo, a juventude, a população, o brasileiro. O que eu posso concordar contigo é o seguinte: uma grande parte do povo brasileiro não se mobiliza como deveria, mas não é todo mundo. Significa que existe no povo brasileiro um núcleo, uma energia, uma disposição que precisa aumentar de tamanho, precisa ganhar mais gente. Mas não é que não exista nada. É que nem para falar o contrário, quando as pessoas falam assim: a juventude é revolucionária. Não é verdade. Tem uma parte da juventude que é conservadora. Os velhos são todos de direita. Mentira, eu conheço um bando de velho de esquerda. E Todo assim por mundo na diante. cidade está falando aquilo, quando na verdade eu não Não estou existe falando. isso. Então, o que eu estou querendo dizer, eu reconheço que, infelizmente, neste momento da história, a maioria está muito passiva, mas isso pode mudar. E aí a questão é: a minoria que não está passiva, que quer fazer alguma coisa, precisa ter a política correta para ganhar o apoio de mais gente e para virar a mesa. Essa é a minha opinião. Eu acho possível fazer isso, porque já ocorreu outras vezes na história. Se não tivesse ocorrido, ainda tinha escravidão no Brasil, o Brasil ainda era colônia portuguesa, a gente era monarquia, a ditadura ainda ia estar aí. As coisas mudam. As coisas mudam. Mudam porque tem luta. Não é porque os de cima são bonzinhos. O danado é que está mudando sempre contra o povo, né? Esse aqui é o Ou danado mudando atualmente. muito devagar, né? É verdade. Muda às vezes contra o povo e muda devagar. Mas eu não sou pessimista. Eu acho que a gente tem que enfrentar as coisas como elas são. A gente precisa ganhar o apoio da maior parte da população, mas para isso, aí que vem uma coisa que eu queria acrescentar. Em geral, quando a gente raciocina que todo mundo é cordeiro, todo mundo é passivo, qual é a conclusão prática que você tira? Eu não posso propor nada muito radical, porque senão as pessoas não vão apoiar. Eu acho exatamente o contrário disso. Por exemplo, por que o Bolsonaro ganhou a eleição? Ele falou muita abobrinha, muita abobrinha. Só que, ao mesmo tempo, ele foi muito radical, de direita, de extrema direita, militarizado, pró-tortura, falou as coisas. Então, nós de esquerda temos que falar as coisas também. Não temos que ter vergonha. Temos que ganhar a maioria para quem apoia as posições necessárias. Por exemplo, o sistema financeiro nesse Brasil tem que parar de ser controlado por um grupo de empresas privadas, tem que virar público. Porque enquanto os bancos privados controlarem a economia nacional, não vai ter crescimento do país. Aí eu falo isso, tem gente mesmo no PT que diz: não, mas isso é complicado falar. Eu falei: mas não é isso que tem que fazer? Então vamos falar. Porque algum dia a gente vai ganhar a maioria para o nosso ponto de vista. Agora, se você não falar, você nunca vai ganhar a maioria. Verdade, porque vai ter gente que não vai estar nos escutando. Agora, Walter, nós estamos chegando quase ao final da nossa entrevista. Vamos falar aqui, eleições em plena pandemia da Covid-19. Como o Partido dos Trabalhadores está se preparando para esse novo momento, sem poder ir às ruas, sem contato pessoal? Rapaz, isso vai ser uma eleição muito diferente de todas as outras que a gente já disputou. Porque é o que você falou, vai haver mais dificuldade para fazer aquilo que é o nosso forte, que é a reta final, corpo a corpo, o contato direto com as pessoas. Eu não vejo saída a não ser a gente fazer isso. Na minha opinião, com todos os cuidados que nós temos que tomar sanitários, eu acho indispensável que a gente faça campanha, que a gente vá aos locais, que a gente encontre as pessoas. E eu insisto, tem mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que estão levando a vida, estão trabalhando, estão pegando ônibus, estão pegando metrô, estão indo todo dia. Nós temos que estar falando com essas pessoas.
Não pode ser a direita só a falar com elas. E não pode ser só através das redes sociais, televisão, rádio, porque nesse terreno eles levam mais vantagem do que nós. Então, na minha opinião, apesar de todas as dificuldades, a gente vai ter que amassar barro, entendeu? Se preparar para amassar barro, com os cuidados que a situação exige, mas eu não vejo outro jeito. E um outro aspecto que vai tornar mais difícil essa eleição é que serão eleições municipais num ambiente de muito ataque contra o PT. Então, não vai ser terreno fácil. Tem gente que está muito otimista. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito, muito, para ter um resultado poderoso nessa eleição. Acho possível, porque a crise econômica e social está se agravando muito, a crise sanitária está se agravando muito, e a lembrança do PT ainda é muito forte dos nossos governos numa parcela importante da população. Mas também vai ter muito ataque, muita mentira. Então, nós temos que chegar junto. Eu não vejo outro jeito para a gente transformar esse potencial em voto. E tem um fator interessante nessa pandemia, é que quem está fora do poder, principalmente nessas cidades aqui do interior do Nordeste, quem está fora do poder tem toda a dificuldade e tem que se manter em casa, e o cara é pré-candidato, mas tem que ficar em casa, não pode ir à rua, porque senão a internet publiciza que o cara está batendo de porta em porta. Agora, Walter, enquanto isso, prefeitos estão distribuindo cesta básica, prefeitos estão fazendo a política do dia a dia, os vereadores de cada cidade aqui estão indo também de porta em porta, fazendo assistencialismo. Olha que situação a eleição e a pandemia nos colocou para essa eleição. Aqueles que estão no poder têm toda a mobilidade, e quem não está no poder tem que permanecer em casa. Nós estamos numa situação muito complicada para quem está fora do poder em algumas das cidades desse país. Uma outra coisa, Walter, essa nova realidade, ela favorece a quem? Essa realidade da pandemia, diante desses fatos colocados. Quem está no poder tem toda a mobilidade, pode fazer todas as ações sociais. E aí isso reverbera, publiciza, isso está na imprensa, e isso dá visibilidade. E quem não está no poder está amarrado por conta da pandemia. Essa nova realidade vai favorecer mesmo a quem, na sua visão? Se a gente não fizer nada, vai favorecer a quem está na situação em geral. Porque também não existem situações em que governos municipais e estaduais estão muito mal avaliados. E essa avaliação ruim cresceu por conta da pandemia. Então também tem tá certo? Tem esse outro lado. Mas, de toda maneira, eu concordo contigo que a mobilidade de quem é situação, em geral, tende a ser maior. E nos locais onde a esquerda é oposição, nós vamos ter que fazer um esforço danado e achar maneiras de fazer campanha respeitando as orientações sanitárias. Eu não acho que isso seja impossível. Isso é difícil, mas não é impossível. Agora, olhando de conjunto a coisa, não só focando no Brasil e na eleição, essa pandemia pode provocar um day after, um dia seguinte, de muita repressão, de muita miséria, de muito desemprego, de muita substituição de trabalhador por máquina. Então, e pode também gerar uma situação em que as pessoas passem a ter medo de convívio social, de aglomeração. Isso não é bom para a esquerda, isso é ruim para a esquerda. Então, na minha opinião, não só pensando a eleição, mas pensando no conjunto da situação, a gente vai ter uma batalha que já está em curso e que vai durar bastante tempo depois para recuperar os espaços democráticos, para recuperar os espaços de convívio, para recuperar os espaços de reunião, para recuperar o cotidiano de relações de vida do povo. Esse negócio aqui é uma daquelas distopias, né, que a gente gosta de falar, né? É uma dessas tecnologias que afastam as pessoas umas das outras. Elas não juntam, na verdade, elas afastam. É a relação entre seres humanos mediada por máquina. É que nem aqueles filmes que a gente vê que o robô é que cuida da creche das crianças. Não dá para ser isso. Então, assim, para além da eleição, nós vamos ter uma briga muito grande para recuperar o convívio, mas essa briga começa agora, ela não é para o dia seguinte. Nós temos que recuperar a solidariedade, o contato humano, e dá para fazer. Eu sei que é muito difícil, mas não acho que é impossível, não.
Walter, eu quero lhe agradecer, nós do blog da Dilma, do Mídia Livre, do Botando Pilha, do Dimas Rock, nós que fizemos esse trabalho aqui com você, queremos lhe agradecer por ter estado conosco aqui nessa noite, nessa hora, aqui nesse bate-papo no blog da Dilma. Quero informar a todos que estão aí nos vendo, e que não são poucos, são milhares, que na próxima segunda-feira o bate-papo, a entrevista será com o ex-ministro da Casa Civil, Zé Disseu, que vai estar aqui conosco no blog da Dilma. Então, Walter, quero lhe agradecer, e as últimas palavras são suas, meu irmão. O tempo é seu. Tá bom, só agradecer também a vocês, agradecer a quem acompanhou e fazer um convite. A gente tem feito, desde domingo, um ciclo de debates e estudos dedicado ao Celso Furtado e ao Florestan Fernandes, que nesse mês de julho estariam comemorando 100 anos de nascimento. Por coincidência, hoje à noite, a gente vai ter uma parte desse ciclo que é um debate entre o Zé Dirceu, que você citou, o José Genuíno, que foi presidente nacional do PT também, o André Singer, que é professor da Universidade de São Paulo, e a Natália Sena, que é de Natal e que é da Executiva Nacional do PT. Eles vão estar no debate, quem procurar aí pelo link na internet pode assistir, se não assistir hoje, assistir depois. É uma homenagem que a gente está fazendo a essas duas grandes figuras, Celso Furtado e Florestan Fernandes, mas, na verdade, para discutir desenvolvimento e socialismo. Esses são os dois grandes temas que a gente quer debater, desenvolvimento e socialismo. Então, obrigado a você, Dimas, obrigado a quem acompanhou aí, estou sempre à disposição para divulgar o trabalho de vocês. Muito boa noite. Boa noite a todos vocês. Aqui é Dimas Rock, de Paulo Afonso, na Bahia, Sertão, aqui onde começa o Raso da Catarina, ligado aqui com o meu amigo Walter Pomar. E até a próxima segunda-feira com o nosso ex-ministro Zé Disseu. Obrigado a todos.